Bom dia, meu nome é Lucas Mori, sou advogado da Resende Mori Fontes e vou falar um pouquinho da reforma da Previdência que acabou de passar na Câmara Legislativa e que afeta os servidores públicos do Distrito Federal. Como é que funciona hoje, antes da reforma, né? Porque a reforma, apesar de ter passado na Câmara, ainda não foi sancionada pelo governador. Os servidores da ativa, eles são hoje obrigados a pagar 11% de seus salários para poder custear a aposentadoria. Então, o valor da contribuição previdenciária hoje é de 11%. Essa regra foi alterada e agora esse valor que era de 11% passou para 14%, ou seja, há um aumento do desconto que vai ser feito no contra-cheque de cada um dos servidores da ativa. É uma regra que é diferente, por exemplo, daquela adotada pelo governo federal. Na reforma para os servidores federais, se estabeleceu o escalonamento, em que se chegava até 22% para aqueles servidores que estão recebendo próximos do teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, aqueles que têm os salários mais altos do funcionalismo público. Aqui se optou por uma regra diferente, em que o mesmo valor vai ser cobrado para todos. Em relação aos aposentados, aí as regras já são um pouco mais diferentes, inclusive até mais severas. Aqueles aposentados que hoje recebem acima do teto do INSS, acima do teto do Regime Geral da Previdência Social, que é de aproximadamente R$6.000, eles pagam contribuição previdenciária. Ou seja, se você é um servidor aposentado que recebe R$8.000, por exemplo, o pagamento ele é feito sobre aquela parcela que exceder o teto do INSS. Ou seja, se são 8, 6.000 são isentos, sobre 2.000 é pago a contribuição previdenciária, que é de 11%. Com as novas regras, o valor isento ele diminui bastante, cai para só o salário mínimo, ou seja, aquela pessoa que recebe um salário mínimo de aposentadoria, ela não vai ter que pagar a contribuição previdenciária, continua da mesma forma. Só que aqueles que não pagavam nada, como o servidor que, por exemplo, recebe hoje R$5.000 e que está abaixo do teto do Regime Geral da Previdência Social, do INSS, ele vai ser obrigado a pagar agora. Antes ele não pagava e a regra que se estabeleceu é que o valor do salário mínimo até o teto do INSS, a cobrança é de 11%. E para o valor que exceder o teto do INSS, aí são os mesmos 14% aplicados para os servidores da ativa. Ou seja, o aposentado, que eu dei o exemplo no início, que ganha, por exemplo, R$8.000, que pagava 11% sobre os 2.000 excedentes, hoje ele vai pagar 14% sobre os 2.000, né? E ainda vai pagar 11% sobre aquela parcela que antes era isenta, que seria do teto do INSS até o salário mínimo. Então o aumento ele é bem significativo para os aposentados. A única regra que se manteve foi a dos aposentados por invalidez. No caso desses servidores, continua sendo isento até o dobro do valor pago do teto do INSS, ou seja, se o teto é de 6.000, o dobro são 12, então aquele servidor aposentado por invalidez que recebe menos de 12.000, ele continua isento, ele não precisa pagar. Agora, se o servidor tiver um salário superior a isso, aí ele vai ter que pagar, coisa que já acontecia, mas a alíquota é alterada, então sai de 11% e vai para 14%. Então veja que houve um aumento significativo dos valores que vão ter que ser revertidos para a Previdência pelos servidores, tanto ativos quanto inativos, e é uma regra diferenciada daquela do governo federal. Essas regras elas começam a valer daqui a 4 meses para os servidores ativos e no início de 2021 para os servidores inativos.